Aleluias. Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Como sempre, estou tremendo aqui, que é praxe, né? Esse lugar é um lugar santo. Eu sempre costumo dizer que grande é a responsabilidade daquele que vai ministrar uma palavra. Porque quando nós pegamos a Bíblia, quando nós nos projetamos a subir nesse lugar e falar do Senhor, nós temos uma responsabilidade muito grande com as vidas que entram por aquelas portas. Por isso que nós temos que pedir direção de Deus para que a gente fale simplesmente o que o Senhor colocar em nosso coração. Que não saia nenhuma vírgula a mais por capricho meu ou por vontade própria, mas que o nosso Deus ele possa assim ter um endereço certo, que essa palavra ela possa assim alcançar o coração que entrou aqui necessitado de ouvir. É uma palavra que eu diria que é bem curtinha, digamos assim, mas independente disso, eu quero que ela seja uma palavra, que seja uma palavra de aplicação, que ela possa ser uma palavra que quando você sair daqui e você estiver lá no seu lar, no seu trabalho, que você possa assim ser lembrado pelo Espírito Santo e que ele possa assim fazer a diferença na sua vida. Glórias a Deus. Eu prometo não tomar muito tempo, mas falando a respeito de tempo, eu queria perguntar qual a importância do tempo para você. Será que você tem noção do valor do tempo? Será que você tem uma ideia de como é importante você escolher fazer o certo diante do tempo que o Senhor te deu? E a gente vê que muitos homens de negócios por aí, em poucas horas ganham muito dinheiro. Outras pessoas usam as mesmas horas para simplesmente dormir. E eu não estou aqui para julgar como as pessoas têm usado o seu tempo por aí, mas eu estou aqui para falar da Bíblia, de pessoas que usaram o seu tempo, o mesmo tempo, de maneiras totalmente diferentes. Pessoas que usaram o seu tempo para fechar o mundo espiritual. E pessoas que usaram o seu tempo para abrir o mundo espiritual ao seu favor. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em Lucas, no capítulo 7, versículo 36. Glórias a Deus. O Senhor está neste lugar. Todos acharam? Vamos ler Lucas 7, capítulo 36. Aliás, Lucas 7, versículo 36. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus, a seus pés, chorando. Começou a molhar-se os pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando. E que tipo de mulher é essa? Uma pecadora. Então disse Jesus: Simão, tenho algo a dizer a você. Dize, mestre, disse ele. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e outros 50. Nenhum dos dois tinham com que pagar. Por isso, perdoou a dívida de ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele quem foi perdoado a maior dívida. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida virou-se para a mulher e disse: Simão,
Vê essa mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os meus pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas essa mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito, mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela, seus pecados estão perdoados. E outros convidados começam a perguntar, quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher, sua fé te salvou, vá em paz. Aleluia. Pode tomar seu assento, meu irmão. Aleluias. O Senhor, Ele é maravilhoso. Ele deixa detalhes da sua palavra que nos faz ver a forma que Ele queria que eu e você passasse nessa terra, tendo estratégia, tendo inteligência divina. E aqui a gente começando por parte do fariseu, a gente começa a perceber que o fariseu estava ali com Jesus à sua frente, face a face. E ele escolheu passar o tempo que ele estava do lado de Jesus, questionando Jesus de forma negativa. Ele escolheu passar aquele tempo que ele estava ali do lado de Jesus, testando a Jesus. E uma das partes que eu vejo que é pior é que ele começa a passar aquele tempo precioso que ele teria ali ao lado de Jesus para se afastar ainda mais de Jesus. E você olha e você pensa assim, nossa, esse homem ele não sabe como ele era privilegiado. E antes de começar a falar a respeito da mulher, eu queria te fazer uma pergunta. Se você, no momento que você vira para o seu lado agora, e ao invés de ser um irmão que está do seu lado, se você visse Jesus materializado, o que você faria? Quais seriam as suas atitudes? Vou fazer de novo essa pergunta para você. Se de repente você fecha os seus olhos, baixa a sua cabeça, e quando você levanta e olha para o teu lado, você visse Jesus, o que você falaria para ele? Aleluias! Cada um de nós podia ter muitas ideias aqui, mas eu vou começar com pelo menos 3. Nós falaríamos com ele, nós iríamos adorá-lo, nós iríamos reverenciar e reconhecer que ele é o Deus poderoso, que ele é o Filho do Deus vivo. Aleluias. E quando aquela mulher ela entrou naquela casa, irmãos, ela queria falar com ele, ela queria adorá-lo, ela queria reverenciá-lo. Mas deixa eu te contar uma coisa. Naquela época, na sociedade judaica, era costume ter a mulher como alguém inferior. E só para que você possa entender um pouquinho da atmosfera daquela casa ali, daquele ambiente que ela estava, a sociedade, se tivesse uma causa e o juiz tivesse que julgar, no momento em que a mulher tivesse que dar o seu depoimento, a palavra dela valia quase nada. Ainda que ela estivesse com a razão, a palavra dela valia quase nada. Se de repente em uma rua movimentada tivesse homens e mulheres passando, as mulheres tinham que ficar no canto da rua e deixar a maior parte para os homens passar. Porque no âmbito espiritual ela era tida como inferior. E uma das coisas que mais impactava naquela sociedade é que uma mulher em local público não podia dirigir a palavra
a um homem. E se você parar para analisar essa atmosfera de tantos poréns, de tantas amarras, ela entrou agora, ela não estava na rua, ela entrou na casa de um fariseu. Era alguém que estava ali simplesmente para apontar os erros. Era alguém que estava simplesmente ali para dizer que a lei estava sendo descumprida. Era alguém que estava ali pronto para, de repente, orquestrar um apedrejamento, uma punição. E ali ele estava testando Jesus. Era um ambiente totalmente onde as pessoas estavam ali com os olhos atentos para poder acusar. Mas tem um detalhe. Essa mulher, ela queria falar com ele. Ela queria adorá-lo. E ela queria se prostrar diante dele. E aí você começa a ver como que é o trabalhar de Deus. Porque nós sabemos, irmãos, que uma forma da gente falar com Deus é quando a gente faz a nossa oração. Mas uma das coisas que eu aprendi com esse Deus é que em alguns momentos na nossa oração as palavras acabam. E sobram simplesmente lágrimas. E cada lágrima que caía no pé do Senhor, Ele recebia como uma oração. E ainda que assim ninguém estivesse entendendo nada, cada lágrima que aquela mulher derramava nos pés de Jesus, Ele interpretava a sua oração. Ele conhecia. E o que eu quero dizer para você, irmãos, é que eu não sei qual que é a sua luta, eu não sei qual que é a sua dificuldade, o que você tem pedido ao Senhor. De repente é algo que para você é extraordinário, para outras pessoas pode não ser, não importa. Se você tem chorado na presença do Senhor, saiba que Ele tem ouvido a sua oração. Porque é muito mais importante você chorar nos pés do Senhor do que você chorar para o vizinho ou para a vizinha, que não pode fazer nada por você. Saiba que chorar nos pés do Senhor é algo extraordinário. Isso cria intimidade, traz aproximação. Você quando levanta restaurado e ninguém consegue entender nada. Porque o Senhor é o Deus que trabalha no silêncio também. Aleluias. Então você começa a entender que na palavra essa mulher já encontrou um jeito de falar com o Senhor. E uma das coisas que eu vejo, irmãos, é que no momento que ela está ali, e um dos momentos mais bonitos do texto, é naquele momento que ela derrama o seu perfume nos pés do Senhor. E para mim é um dos momentos mais bonitos, porque esse perfume para mim simboliza adoração. Até o momento que ela estava com aquele perfume ali dentro do vaso, aquela adoração estava guardada. Estava simplesmente ardendo para ela. Você está entendendo o que Deus está falando? No momento que ela começa a depositar aquele perfume nos pés do Senhor, não era só mais ela que estava sentindo aquele perfume. Toda aquela casa começou a ser invadida por aquele perfume. E eu creio que também as pessoas que estavam passando na rua começaram a sentir aquele perfume. A nossa igreja, ela tem que ter uma adoração, que quando as pessoas passam ali na calçada, elas possam ser envolvidas. Porque a adoração, ela não pode ser simplesmente algo para nós, tem que ser através de nós para outras pessoas também. Aleluias. E essa mulher, ela começa a colocar ali aquele perfume e as pessoas são envolvidas naquele perfume. O que está acontecendo aí? O que tem nessa casa? Por que esse perfume está aqui? Puxa vida, que gostoso passar aqui na frente dessa igreja. Sempre tem um louvor, sempre tem uma oração. Olha que gostoso, que ambiente gostoso. Um dia eu quero ir lá, eu quero também participar desse negócio. Olha só como esse irmão tem uma palavra de sabedoria. Olha como essa irmã, ela sempre está sorridente. O que ela tem, qual que é o diferencial dela? Porque a sua oração, ela também é através da sua vida. São suas escolhas, a forma que você faz, a forma que você age. Parece que não, mas muitas vezes quando você cai, quando você tem um problema, tem muitas pessoas que ficam esperando qual vai ser a atitude dele. Tem até uma música que diz: o que você faz? Questiona ou adora?
E se você adora, o céu se abre. Se você adora, não tem como, o Senhor não resiste. Porque Ele vê que você está derramando a sua oração, as pessoas começam a sentir, e você começa a impactar outras pessoas. Se a sua vida, se a sua adoração, ela ficar só para você, é como um perfume dentro de um vaso. Você não vai influenciar pessoas. O Senhor nessa terra, em seu ministério, Ele ficou aqui para influenciar pessoas. Você pode pensar e parecer que não, mas cada atitude sua conta. Aleluias. E teve um momento, irmãos, que eu vejo na Bíblia que ali ela se prostra. Naquele momento que ela baixa para poder alcançar os pés do Senhor, ela não entrou pela frente. Ela foi por trás. Ela não se preocupou em seu destaque. Ela sabia que ela não estava fazendo aquilo ali para o homem. Ela estava fazendo para aquele que é dono do reino espiritual. Aleluia. E ela chegou por trás, ela não queria chamar a atenção de ninguém ali, mas ela queria que ele visse que ela estava prostrada. E talvez o ambiente que você está, no seu trabalho, na sua casa, não seja um ambiente que você tenha um destaque, mas saiba, vale a pena se prostrar a Ele, vale a pena adorar a Ele, vale a pena falar com Ele, ainda que seja só com lágrimas, mas não saia dos pés de Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Eu já estou encerrando, irmãos, mas eu aprendi que se eu vier aqui e falar da Bíblia e eu não mostrar como se aplica, eu simplesmente estou contando uma história. Mas se eu vier aqui falar para você da Bíblia e mostrar como se aplica, eu estou te dando um manual para que você possa fazer muito melhor que eu, porque é o Espírito Santo que vai te conduzir. E eu vou contar um breve testemunho. Por esses dias, mês passado, para alguns sabem, outros não sabem, mas eu tenho uma escola de cursos de idiomas e inglês e informática ali na região do Itaim Paulista. Escola há mais de 10 anos. E durante a pandemia, lá em março de 2020, a gente teve uma perda muito grande de alunos. E nesse momento, os pais, eles acabam tirando seus filhos do curso, porque não é a prioridade do momento que o filho faça curso, durante uma pandemia dessa. E ali, com as dificuldades, a gente começou a negociar com os fornecedores, aluguel, e das negociações foi com aluguel. E a gente conseguiu aí um desconto de mais de R$1.000 por mais de um ano, que me ajudou bastante. E ali eu fiquei feliz com essa situação, porque apesar das dificuldades, a gente estava seguindo. E quando foi o mês passado, a imobiliária mandou uma mensagem e falou assim: olha, para te avisar que mês que vem o seu desconto acabou. E agora você vai pagar o seu aluguel, incluindo esses R$1.200 a mais aí. E naquele momento, irmãos, eu respondi assim para ela, falei: olha, pelas contas que tenho, acredito que eu não vou conseguir pagar esses R$1.200 a mais. Mas faz uma gentileza, verifica qual que é o procedimento para eu entregar o imóvel e eu não continuar com o negócio.
Aí ela falou, tá bom, vou verificar e te aviso. E ali eu fiz uma oração rápida, irmãos, mas sincera. Senhor, o Senhor sabe que eu fiz o meu melhor. E de ti eu não posso esconder nada. Se for da tua vontade, ó Deus, que o Senhor dê um escape para essa situação. E se não for da tua vontade, Senhor, eu vou encerrar esse negócio e o Senhor vai me abençoar em outro lugar. Porque eu aprendi, irmãos, que não é o meu trabalho, não é o meu negócio que me sustenta. É o meu Deus. Não pense você hoje que se você perder o seu emprego, o Senhor vai te deixar desamparado, porque quem sustenta é o Senhor. Se eu deixasse aqui cada um de nós subir aqui e falar de quantas vezes o Senhor deu uma provisão para uma situação que parecia difícil financeiramente falando, você vai vir aqui e vai contar vários testemunhos. E eu tenho certeza disso porque nós vivemos isso. E, irmãos, e uma coisa que é muito interessante é que naquele momento que eu fiz essa oração, eu fiquei em paz. E sabe o que eu fui fazer? Eu tinha uma viagem que eu tinha programado com o André e as crianças por causa das férias escolares, de 2 dias. E eu fui viajar, fui passear. E aí de repente alguém pode ouvir isso e falar assim, meu Deus, você está com um negócio que estava mais de 10 anos e você foi simplesmente passear. Fui. Porque eu entendo, irmãos, que uma vez que você faz o seu melhor, você entrega nas mãos dele, você simplesmente confia. Você simplesmente descansa. Você não pode falar assim, Senhor, eu te entrego em suas mãos e você fica mexendo. Se você entrega, você entregou. Se você entrega, você confia. Não foi isso que eu acabei de pregar aqui? Falar com o Senhor, adorá-lo, reverenciá-lo, reconhecer que Ele é o Rei dos Reis. E ali eu entreguei nas mãos do Senhor. No dia de volta, colocando as coisas dentro do carro para voltar, recebo uma outra mensagem da mesma imobiliária. Olha, Ricardo, eu fui perguntar sobre o que você falou, e os proprietários disseram que conversaram entre si, e eles querem continuar com desconto para você até janeiro. Glórias a Deus. Esse Deus é lindo. E ali, irmãos, a gente que pede algo, quando a gente recebe, a gente fica até meio assim, né? Meu Deus, mas olha, não é que a oração funciona? É gostoso, né? Quando acontece assim. E aí a gente está voltando para casa e eu recebo uma mensagem do rapaz que trabalha comigo. E ele fala assim, Ricardo, olha, lembra daquela matrícula que ficou pendente para uma mulher vir fazer aqui, no curso de informática que você conversou com ela? Eu falei, lembro. Ela veio aqui e se matriculou, viu, no curso. Eu falei, glórias a Deus. Ele falou, não, mas deixa eu te contar. Aconteceu um negócio diferente. Que nunca tinha acontecido o tempo que eu estou aqui há 3 anos, nunca aconteceu. Ela veio e pagou o curso todo, mais o material à vista. Oh, aleluia! Irmãos, eu fiquei muito feliz, mas eu vou te contar por quê. E você vai entender. Em 10 anos que a gente tem essa escola, é a primeira vez que isso acontece. E naquele momento que ele falou isso, eu tive a certeza absoluta que Jesus estava no meu barco. Aleluias. Jesus estava no meu barco. Se Jesus estava no meu barco, irmãos, não tem como esse barco afundar. Porque é Ele que comanda tudo. É Ele que sabe como é que funciona tudo. E se a tempestade vier, o barco não vai afundar. E se você tem a consciência de que o Senhor Ele está na direção da sua casa, saiba e confie que o Senhor é o Deus que tudo pode e Ele não vai deixar o seu barco afundar. Aleluias. E eu quero que você saia daqui tendo a certeza de que você é importante para o Senhor. Que você, cada vez que você ora, o Senhor Ele ouve a sua oração.
O diabo ele tem tentado de várias maneiras minimizar o seu valor. Assim como aquela mulher que entrou e os fariseus tentavam dizer assim, olha, é uma mulher, ela é pecadora, quem é ela para estar aqui? E ela simplesmente fechou os seus ouvidos para eles e abriu os seus olhos para aquele que tudo podia fazer por ela.